Já que a cura está na palavra, segundo Freud, cá estamos, sem a pretensão de encerrar qualquer assunto, mas ao contrário, trazer à tona, multiplicar e fomentar ideias. O Interfaces tem o objetivo de tratar de temas que envolvem direito de família e psicologia de forma leve, didática e bastante empática, abrindo diálogo sobre questões delicadas e relevantes no âmbito das relações familiares e levando informação de qualidade aos ouvintes. É apresentado por Ana Carolina Trindade, advogada e professora, especialista em direito de família e sucessões, e por mim, Lavínia Lins, psicóloga clínica e escritora, palestrante nas áreas de perinatalidade, parentalidade, saúde mental e temáticas relacionadas ao luto. Convidamos você a embarcar com a gente nessa viagem. Aperte os cintos. E para o nosso sétimo episódio, Não Quero Ser Mãe, nossa convidada para bater um papo conosco é a Carol Martins. A Carol é empresária, fundadora do Próspero Café, e mais do que ter um talento único para produzir e vender cafés e cappuccinos num cantinho charmoso e super aconchegante, ela é também mulher, filha da Márcia e do Érico, irmã do Lucas e da Luísa, uma canceriana curiosa, criativa, inquieta e sonhadora. E nossa parceira querida aqui no Interfaces, que abraça esse projeto que a gente tanto ama desde o nosso primeiro episódio. Obrigada, Carol, por ter Obrigada a abraçado vocês. esse projeto e pela sua presença para conversar com a gente hoje. Primeiro, obrigada pela apresentação, adorei. Maravilhosa você. E claro que eu ia apoiar o projeto, assim, eu sou muito a favor, tá no nosso propósito, apoiar iniciativas como essa, que questionam, né? E que oferecem também, assim, como um cafezinho, esse momento de respiro, né? Mostrar que as pessoas não estão sozinhas, né? Que chega de tem que, né? É muito dura a realidade do que o patriarcado, do que a sociedade nos impõe, né? Que eu tenho que ser isso, isso e aquilo. E é muito legal quando vocês começam a abordar essas outras questões, que quando a gente vai ver, tem muita gente que passa pelo assunto e estão ali se sentindo sozinhas. No meu caso, por exemplo, né? Que é o assunto da vez. E que assunto bom e importante, né? A gente, enquanto mulher, a gente sofre muito do tem que, né? E aí, falar sobre eu não quero ser mãe já deve ser um processo até que você elabore e diga eu não quero ser mãe, e assuma e reconheça esse não desejo, esse desejo de não ser mãe, e verbalizar e trazer para as pessoas. Então, o seu desejo de não ser mãe é um desejo que passou por esses processos? Conta um pouquinho da sua história pra gente, por favor, Carol. Falo assim. Quando eu era mais nova, o meu sonho era, não, quando eu tiver 30 anos, eu vou estar casada com 3 filhos e tudo lindo e maravilhoso. Depois o tempo foi passando, e aí você começa a estar no mercado, entrar na faculdade, entrar no mercado de trabalho. Eu morei fora há muitos anos, então você começa a ver, sair um pouco da bolha e conversar com outras pessoas e ver outras realidades. E aí você fala, poxa, eu quero isso? Ou eu fui criada, educada e vivia numa sociedade que isso era o que deveria ser? Eu comecei a me questionar muito. Eu quero mesmo? Ou as pessoas que querem que eu queira? E chegou um momento que eu disse, poxa, não quero. Eu acho que ser mãe é um ato de coragem, primeiramente. Segundo, é uma responsabilidade gigante. Responsabilidade emocional, que eu não considero que eu tenha. Responsabilidade financeira. Responsabilidade de tempo, né? Dedicação de tempo, que eu não estava disposta a abrir mão. E que eu vi que eu tinha outros sonhos, outras coisas que eu queria realizar antes de ser mãe. E tudo bem se amanhã eu me apaixonar, ou se amanhã me der um estralo e eu disse, poxa, quero ser mãe, só que eu tô com 42 anos, não vou ser mãe de outra forma. Vou ser mãe adotiva, vou ser mãe, uma mãe tia, vou ser mãe de, às vezes, entre aspas, né, às vezes, funcionários, que eu já me vi sendo mãe de muita gente, né, exercendo esse papel, assim, de ajudar na educação, ajudar na formação. E tudo bem pra mim. Mas hoje,
eu passei por esse processo e é difícil para mim até mesmo falar sobre esse assunto, porque eu estava nervosa, né? Porque é muito mais fácil falar sobre a Carol profissional. A Carol pessoa, ela é um pouco mais pessoa física, né? Ela é um pouco mais low profile. Mas foi um processo, assim, muito de autoconhecimento. De, poxa, não, peraí, eu realmente não quero. Eu realmente não me sinto à vontade. Não é uma coisa do meu coração isso. Eu tenho outras coisas para realizar antes de ser mãe. Eu acho que. E eu vejo muita gente também, eu acho também pelas experiências que eu vi ao meu redor, assim, né? De pessoas que foram mães muito por isso, não, porque agora eu casei e aí eu tenho que ter filho, e a sociedade cobra muito isso, né? Não, você casou. Primeiro assim, quando é que você vai casar? Aí depois casou, quando é que você vai ter filho? Aí tem um primeiro filho, não, quando é que vai ser o segundo? E tem muito isso. E aí eu vejo também mulheres que entraram nisso e falaram, poxa, eu não queria. E aí se vê mães que com depressão pós-parto, ou não consegue, termina os filhos sendo criados por babás ou pelos pais. E aí a gente vê tanta necessidade de correspondência, né? E aí você vê tanta gente, a criação de tantas pessoas inseguras e com alguns outros transtornos disso, né? Então também veio muito disso. Poxa, eu não quero ser esse tipo de mãe, eu não quero ser esse tipo de fazer isso. É muita responsabilidade, né? Não quero realizar Eu o não quero sonho realizar dos dos outros, outros. né? Não quero realizar o sonho dos outros e não quero, por realizar o sonho dos outros, ser responsável por uma criação, uma formação de um ser humano que talvez eu não tenha essa responsabilidade para fazer, né? Não tenha de tempo de emocional e talvez muito de cargas, né, que você coloca naquela criança, e talvez aquela criança eu esteja culpando ela sem querer por não criar, não estar realizando os meus sonhos, mas e aí assim, vira uma bola de neve que eu comecei a ter que trabalhar muito forte isso em mim para dizer não quero. Não é o que eu quero para mim, sabe? É interessante que quando Carol começou falando, você logo começou. O meu sonho era até os 30 anos casar, ter filho. E aí eu fiquei aqui me perguntando, era o seu sonho? Era o sonho que a sociedade, que a sua família, enfim, seja quem for, escolheu para você ou impôs para você, né? E é interessante que quando ela diz, não, em virtude de um processo de autoconhecimento, eu vi que não é o que de fato eu quero para mim. Não era esse realmente o meu sonho, né? É interessante porque tudo vem dessa questão do autoconhecimento, né? De se autoconhecer, o que é que eu quero para minha vida. Você passou por algum processo de psicoterapia ou de análise para te ajudar Sim, assim, na sim. busca ou no reconhecimento desse desejo, né? Que desejo, quando eu falo assim, da forma mais ampla, quem eu sou, pelo menos alguma notícia do que há em mim, ao menos nesse momento. E nesse momento, eu não tenho desejo de ser mãe. Teve? Não teve? Teve. Teve muito, assim. Porque as pessoas. Você vai pra reunião familiar e essa cobrança, né? Poxa, e vai arrumar um namorado quando? E vai casar quando? E vai ter filho quando? Minha mãe me cobra, eu quero ter meus netos. E não sei o que. Eu sei, olha, então você veja aí com meu irmão, porque comigo tá mais difícil, né? Eu não gosto de dizer, ai, não quero nunca ser mãe. Não quero hoje, não quero ser mãe. Nunca é muita coisa, Nunca é né? muita coisa, nunca é muito forte, né? Mas hoje eu não quero ser mãe. Hoje eu quero zero ser mãe, assim. Mas se amanhã me der na telha, me der um estralo, que dizem, né? Ai, não, dá um estralo, ai, dá não sei o quê. Reza a lenda que existe esse estalo aí. Já ouvi, mas até agora esse estalo não me bateu. Não me bateu. E é incrível quando você assume isso, né? É difícil você, primeiro, assumir pra você, né? Foi um trabalho árduo de autoconhecimento, porque eu me achava errada. Eu me achava, poxa, será que eu tô, né? E eu, como sou cristã também, será que eu tô sendo não cristã por não querer reproduzir isso? Então, foi pesado para mim
entender, né? E afirmar pra mim mesmo. E hoje é também difícil eu falar que não. As pessoas assim, não quero, né? Porque as pessoas cobram muito. Você termina de ser... Você não é você não é mulher o suficiente porque você não tem filho. Eu sofro isso no meu trabalho, sofro isso na sociedade. É, porque você está conseguindo fazer isso tudo porque você não é mãe. Se você fosse mãe, você não teria conseguido fazer isso tudo. Ou o contrário, não, dos 42 anos você não é mãe, não é casada, não, tem um problema. Então é por isso, né? Por isso. Você vai buscar um escape. É, Já que então, você por não. É porque isso. você já acham que você é frustrada, Isso. já julgam que você seria frustrada por não ser mãe. E aí você procura uma outra coisa para dar um sentido para sua vida, já que aquele não tem. Né? É muito essa percepção também, não é isso? Sim. E as pessoas. E é engraçado como isso é muito forte pra mulher. Meu irmão, ele é 3 anos mais novo que eu. E aí, ele também não é casado e não tem filhos. Acho que daqui a pouco ele deve estar se casando. Mas a pressão. Meu irmão é um partidão. Poxa, 38 anos, 39 anos, meu irmão tem. Trabalha e tal, não sei o quê. Não tem filhos. Que legal, que partidão. Uhum. Eu não sou partidão. Na verdade, eu sou um partidão, mas pra sociedade, eu não sou um partidão. Porque eu sou solteira e não sou casada, nunca fui casada, não tenho filhos. Então, eu tenho um problema. Ela tem problema de relacionamento, ela é louca, eu sou qualquer Egoísta, coisa. né? Eu já ouvi esse Egoísta. tipo de comentário. Que a sociedade está muito egoísta, porque muitas mulheres não querem ter filhos ou quando tem são poucos. Poucos filhos. É engraçado porque o egoísmo é uma palavra que aparece muito nas conversas que a gente tem informalmente e também aparece muito na clínica. Lavínia, eu fui fazer isso, que era alguma coisa que combinava com o desejo daquela pessoa, geralmente daquela mulher, mas depois eu me senti tão mal porque eu fui tão egoísta. E aí a gente confunde muito o autocuidado Sim. com o auto-amor, com o auto-apreço e egoísmo. Porque a gente não aprendeu que a gente pode se cuidar. Quando a gente é pequena, o que é que a gente escuta, geralmente? Hoje a gente já tem, assim, alguns movimentos que dizem, vamos escutar o que é que a criança diz, mas você tá aqui brincando, a criança tá ali brincando. Aí chega um coleguinha que quer, ô filha, dá pra ela, Uhum. divide, dá agora, mas eu tô brincando. Então, a gente aprende que a gente realizar um desejo nosso é egoísmo. Né? Então, a gente já tem essa cultura de que não pode. Tudo que você fizer em benefício próprio, sem necessariamente passar por cima das pessoas, magoar as pessoas, destruir as pessoas. Não, você tá aqui, só vivendo um pouquinho do seu desejo. É egoísmo. Então, isso constrói uma ideia, né, de que se a gente foge da linha, a gente tá sendo egoísta. E aí, para a mulher que já tem toda uma construção também do dever ser, se não quer cumprir aquilo que, em tese, é o papel que está pré-estabelecido para ela, aí acabou. Você, com certeza, tem algum problema. Fora que, muitas vezes, ainda existe aquele julgamento, que eu já escutei bastante de algumas pessoas, sobre a orientação sexual. Sim. Como se também demais. pessoas Demais. homossexuais, enfim, da maior diversidade possível, não pudessem também ter filhos ou filhas. O que é que isso tem a ver? Mas a gente precisa colocar um rótulo em tudo. E assim, é a vida da outra pessoa, né? Por que Isso. nos interessa tanto? Interessa muito estereotipar e rotular. Não, ela não é casada, ela não tem filhos, ela é isso. Ela é casada, ela tem filhos, ela tem marido, ela é perfeita. Check it, check it. É isso aqui. Poxa, venci na vida. Tenho um marido, sou casada, tenho filhos, venci na vida, me realizei. Que bom, tem pessoas que são realizadas por Sim. isso e tá tudo bem. E tem pessoas que têm isso e não são realizadas, não são felizes, estão aí nos consultórios fazendo ou não, Uhum. né? Procurando outro... O que é pior. O que é pior, quando não estão. Assim, o resto que foge disso aí são rotuladas várias pessoas. Esses dias mesmo, uma amiga minha, conversando com uma amiga minha que é de infância, ela falou: o meu marido perguntou por que nunca mais você namorou com ninguém, não sei o quê, se você tá na tinha virado pauta. sapatão. Ó, Aí eu disse, poxa, que legal, que interessante a minha vida, né? Deve ser pra ele estar perguntando isso pra
pra você. E se E tivesse? se eu tivesse, tudo bem. Só que não tô. Eu não quero estar com uma pessoa por estar, né? Eu já sofri algumas violências, vamos supor, abusos afetivos, que eu demorei muito, né? E precisei de muito trabalho para entender que aquilo ali era abuso afetivo, era relações abusivas, que hoje eu não aceito mais qualquer coisa. E trabalhei muito o meu amor próprio, eu trabalhei muito o meu autoconhecimento, e hoje eu não quero trabalhar no raso, não quero o vazio, não quero o mais ou menos. Se é pra estar com mais ou menos, eu não quero. Eu quero que realmente eu esteja com um companheiro, com uma pessoa parceira, né? Quantas e quantas vezes eu tava super bem no trabalho, crescendo na carreira, e eu tava com um namorado que falava... E puxava essa minha realização, essa minha comemoração para baixo, né? Então, e quantas mulheres não passam por isso também? E aceitam e acham que é ok? Ou muitas vezes se permitem ser menos para poder o homem se sobressair. Eu não quero isso. Eu tô indo na contramão disso. E eu sofro muito as consequências por ir na contramão disso, por ter esse tipo de escolha, por não aceitar qualquer coisa, né? E muito julgada de, poxa, então você está escolhendo demais. Não, você... Então, a culpa é sempre da mulher, né? Nunca é do outro, que precisa também... eu ouvi o podcast do Emanuel e eu achei excelente ele falando, por mais homens como ele, de estar querendo se conhecer, de estar questionando isso, e tá também brigando por uma sociedade cada vez mais igualitária. Complicado. Uma coisa que é importante, assim, uma vez uma amiga me mandou uma postagem da Vera Iaconelli, que é uma psicanalista que trabalha com parentalidade, assim, é o foco do trabalho dela. E aí ela falava, assim, que toda mãe é narcisista. E aí a minha amiga me mandou e fez, qual é a sua opinião sobre isso? Ela ficou enlouquecida. Primeiro que a gente tem uma visão de narcisismo diversa daquela que é utilizada na linguagem da psicanálise, né? Então, assim, é de uma questão da imagem, de uma realização do seu desejo, desse outro te desejar e você se sentir em alguma medida completa. Quando a gente fala em narcisismo da mãe, a gente fala dessa coisa do filho representar, quem sabe, ali uma lacuna e que foi preenchida. E isso é muito importante de levar em conta. Inclusive, eu já invoco aqui Ana Sui, trouxe A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão. Quem me conhece sabe que eu, o tempo inteiro, indico a leitura para todas as pessoas. E ela diz o seguinte, se a solidão costuma ser um problema, não é porque ficamos sozinhos de fato, mas sim porque podemos ficar mal acompanhados de nós mesmos. Então, o que muitas vezes acontece numa maternidade que sente, a mãe, né, a mulher, sente o desejo de ter naquele filho ou naquela filha essa sensação de completude. Ou então, essa pessoa vai me salvar. Sim. Né? Quantas vezes eu já escutei assim, você não vai ter um filho, mas como é que vai ser na sua velhice? Quem vai cuidar de você? Quem você vai deixar sua herança? Inclusive, podemos falar Já sobre a gente isso, fala. né? Então, assim, é muito complicado colocar uma responsabilidade, um peso tão grande em cima de uma pessoa que ainda nem existe, Exato. de que ela vai ter com você a responsabilidade de preencher os seus vazios, de dar conta das suas faltas, de ser o que você quer. Porque aí você já está limitando essa pessoa dizendo você não tem desejo. O seu desejo É o meu. Não, e como você não quer ser mãe? É o maior amor do mundo, é um amor seguindo. Como é que você não quer sentir isso? Eu disse, não é só o maior amor do mundo, tem o maior amor do mundo, sim. Eu imagino, porque eu sei o quanto minha mãe me ama, o quanto eu fui e sou amada pelos meus pais, mas não é só isso. E será que eu não posso sentir o maior amor do mundo de outra forma? Eu preciso gerar uma criança? Eu me questiono muito sobre isso também, sabe? Porque é tão mais profunda essa questão da maternidade, como você falou. Suprir expectativa, quem vai deixar a sua herança, quem vai cuidar de você.
É tanto... A gente tem aqueles tem quis, né? Que você fala, poxa, só respeita a minha decisão. Eu não quero isso pra mim nesse momento. Isso é uma coisa, você falou uma coisa assim que me deu um estalo. Também se fala bastante de que a mulher que não deseja ser mãe, muito possivelmente tem um trauma familiar. Ou uma mãe muito ruim, ou um Verdade. pai, né? Sobretudo uma mãe muito ruim. Aí você acabou de dizer, eu sei que sou muito amada pelo meu pai e pela minha mãe, Importante. Sim. né? Não é bem isso, gente. As experiências são singulares. E outra, que mal tem de amar de outras formas? A gente recebeu recentemente a Gabriela Botrel, psicóloga, e a gente estava falando, a temática era, consideramos justa toda forma de amor? A gente estava falando ali um pouco sobre a comunidade LGBTQIA+, enfim. E ela disse, vocês já prestaram atenção que as pessoas têm medo de ficar sozinhas? Só que o sozinha geralmente está ali vinculado à ideia de não estar em casal? Você já parou para pensar que boa parte das suas relações que deve perdurar não é necessariamente com o parceiro ou com a parceira, mas, por exemplo, entre amigos? Sim. E aí o amor ele precisa ser com o marido ou com a esposa, com o filho, com a filha. De que tipo de amor a gente tá falando, né? Quando você fala que eu já fui mãe várias vezes da minha funcionária, da minha colaboradora. E é isso. Amor não tem uma classificação, não entra assim numa caixinha, né? Então, inclusive porque admiro demais, Carol, o seu quanto que ela tem de amor para dar e distribuir e multiplicar e é muito disposta a receber também. Sim. Então, não é sobre isso. É interessante porque é falar de amor, é falar de individualidade e é falar de liberdade, né? Liberdade de ser quem você é e quem você quer ser. E aí eu sempre puxo para o meu lado jurídico, né? A nossa própria legislação garante essa liberdade. E quando a gente vai para o âmbito da família, a liberdade de planejamento familiar. Então, eu sou livre para decidir se eu quero constituir uma família. Eu sou livre para decidir de que forma eu vou constituir uma família. Se eu vou ter filhos, se eu não vou ter filhos. Quantos filhos eu vou ter? Como eu vou ter esses filhos? Se vai ser naturalmente, se eu vou adotar, se eu vou fazer uma reprodução assistida, né? E entra também nesse ponto da liberdade. E eu fico me perguntando, eu estava aqui ouvindo vocês e eu estava aqui, e por que a gente se interessa tanto em rotular os outros, em saber da vida dos outros? E como a Carol falou, que ela virou assunto de um casal de amigos dela que estavam falando, será que agora ela é isso, ela é aquilo, porque ela não casou? É que quando a gente se Pô, distrai que com as questões da outra essa? pessoa, a gente Esquece de não... ver a nossa. Da Isso. nossa. É, É essa. Que é muito mais interessante, é muito mais fácil resolver muito. e julgar o problema do outro do que olhar pro próprio umbigo. Já falo, né? Quando você tá apontando o outro, tem mais um dedo pra uma pessoa, tem um quatro apontando pra você. Então, é muito mais fácil, é muito mais cômodo, é muito mais confortável você estar julgando. E tem uma frase que uma colega minha falou pra mim, eu não sei se é de outra pessoa, que fala: todo mundo tem respostas pros problemas de todo mundo, Uhum. mas ninguém tem respostas Seus. pros seus. Então, tá aí. Eu tô aqui no meu tédio, tô aqui na minha vida entediada, sem emoções, sem novidades. Vou falar ali da Carol. Vou falar de fulaninha, vou falar de ciclaninha. Vou aqui olhar o Instagram, a fofoca de não sei quem, de não sei quem, de não sei quem. Vamos ali questionar se o Neymar deveria ter traído, ser bonzinho, entendeu? Então, Não, e no caso dele, quando foi lá assumir, né? Ele muito bom, ele um cara um cara fantástico, maravilhoso, é. fantástico. A mulher, coitada, Fosse né? a mulher, Fosse a mulher, seria bem delicado. pronto, a Luísa Sonza, né? Nem traiu o Anderson Nunes. Vamos falar de fofoca aqui um pouquinho. Já que a gente tá apontando o dedo dos outros, então apontando o dedo pra mim, deixa eu apontar o dedo dos outros. Se a Luísa Sonza nem traiu o Whindersson Nunes, e a coitada até hoje, faz uns 3, 4 anos, sei lá quanto tempo faz, até hoje ela é puta, quenga, isso e aquilo. Aí o outro trai a mulher grávida, o outro trai a mulher no puerpério, o outro trai a mulher se tratando de um câncer, Isso. e tá tudo bem. Estão cumprindo o papel. Estão cumprindo, poxa,
Tá ruim pra gente. Na próxima ruim. vida, se você acredita, peça pra poder vir homem, porque tá mais fácil. Mas aí vocês tocaram. A gente em algum momento aqui falou sobre pra quem ficariam os bens, Os né? bens. Carol, como é que fica essa questão? E aí, Carol, pra onde é que vão seus bens, já que você não tem filhos? Prosperando Eu cada vez tava- mais no próspero. Eu acredito que eu tava uma pessoa bem próspera. Mas vejam, até isso, né? Vai sair na capa de caras e quais são os herdeiros que vão estar lá na capa com você. Mas até é interessante a gente falar sobre essa questão da herança, de para quem é que vai deixar, porque ainda que não tenha filhos, né? Existem outros parentes que estão na ordem de vocação hereditária, que vão ser chamados eventualmente para serem herdeiros, mas a gente tem também a possibilidade de fazer um planejamento sucessório, né? De decidir, ter essa liberdade de decidir para quem é que a gente vai deixar o nosso patrimônio. E não precisa necessariamente ser para os filhos, né? Eu posso deixar para um amigo, eu posso Uma deixar causa social. para uma causa social, eu posso deixar para quem eu quiser, né? A gente não pode deixar para animais aqui no Brasil ainda. Mas é interessante essa perspectiva também da herança, porque até isso se questiona. Para que você está construindo um patrimônio? Para que você está evoluindo financeiramente se você não tem para quem deixar, né? Mas eu tenho liberdade de planejar a minha sucessão, inclusive. E por que essa construção do patrimônio e tal tem que ser para outra pessoa? Pois é, porque eu posso usufruir enquanto eu tô viva, óbvio, também. Eu já né? disse Porque a eu minha vou mãe, querer torrar você tudo. pronto, Pois viva. Pois Porque, é. às vezes, a Pois gente é. passa uma vida inteira construindo, suando, sem tempo. E aí, quando chega ali na velhice, a gente tá só doente. Né? Exato. Mas aí construiu algo para alguém. A gente vive em função de um outro. Não que o outro não seja importante, inclusive porque a gente é alguma coisa em razão Sim. do outro. Mas partindo da perspectiva de que não dá para viver nessa lógica, porque a tendência à frustração é muito grande. Quantas mulheres chegam na clínica relatando, inclusive com muita dor ao reconhecer: eu não amo meu filho. Sim. Eu não gosto daquela pessoa. Por quê? Em algum momento você vai entender que, para além de um bebezinho, quando você, né, gera um filho ali na sua barriga, aí vem um bebezinho, que é muito fácil de amar um bebê. É Sim, fofo. Né? É fofo. muito fofo, só que ali você lembre, é uma pessoa que tem desejos. É uma pessoa que em algum momento vai expressar esses desejos. E aí onde começam os conflitos. Por que que geralmente é na adolescência que você começa a ter problemas, entre aspas, com os seus filhos? A fase mais difícil. Existem muitos fatores, sim, mas um deles é porque ali há uma manifestação do desejo, que muitas vezes é contrária, A né? expectativa dos A pais. minha já tá na adolescência. Então... Tem quantos anos a Letícia? 8 anos, mas veja. Mas o que que acontece? Muito Eu possivelmente fui é uma porque ela já adolescente bem tem... rebelde, viu? Pois é. Porque eu sempre, desde cedo, fui aquela pessoa, assim, questionadora. Perfeito. Curiosa, sou muito curiosa. Então, eu via as coisas, mas por quê? Mas por que tem que ser assim? Mas por que tem que ser assim? Uhum. Não, por que não pode ser assado? Então, eu Olha acho aí que dei onde é que trabalho tá pra a minha raiz, mãe. é. Mas veja só, muito possivelmente esse ambiente, eu vou falar de Letícia, assim, eu sei que você é uma pessoa que escuta, que tem uma boa relação com sua filha, ela se sente segura pra ser quem ela é. Aí, eita, essa criança é muito adiantada. Adiantada por quê? Porque ela não tem direitos. Não pode se expressar. Ela tem que viver reprimida para atender a um desejo e a uma expectativa de um pai, de uma mãe, de uma sociedade, né? Mas aí a mãe chega, voltando, tá lá na clínica e fala: não. Mas por quê? Me fala dessa tua experiência enquanto mãe. Me fala como foi esse processo. De onde veio o desejo? Que desejo, Lavínia? Não teve. Ah, não. Eu desejei ter um filho porque o meu esposo queria muito. Então você vai lá e entrega pro outro. Sim, E aí o que que acontece quando eventualmente esse casamento não dá certo? com a mãe. A mãe se lasca. E aí, quando você não tinha o desejo de ser mãe? Aquele a quem você queria atender a expectativa se vai e você fica com aquilo que, em tese, foi o objeto que você entregou pro outro. Como é que fica? É duro, né? E aí vem esse conflito, porque eu tenho que amar o meu filho.
Essa é a regra. E eu não amo, ou pelo menos eu reconheço que tenho uma dificuldade para me relacionar com essa pessoa, e muitas vezes eu não gosto dessas pessoas. A gente já falou tanto aqui da ambivalência, né? Da mãe da pessoa. Mas a gente se permitir amar e odiar, a gente se permitir querer e não querer, né? Que isso faz parte, reconhecer faz parte de algum momento, em algum momento a gente acaba apaziguando. Por falar em apaziguar, eu queria escutar de você, Carol. O que é que você diria para as mulheres que não têm vontade de ter filhos e que muitas vezes se sentem constrangidas, envergonhadas de reconhecer para si mesmas, reconhecer para as pessoas ao redor esse desejo de não ter filhos? Primeiro eu digo, força, amiga, estamos juntas. Mas que se permita ser ela. Primeiro se conheça, vá fazer terapia, né? Se trabalhe. Primeiro, esteja bem com você mesma em falar isso, em sentir isso, e depois em falar. E tudo bem se daqui a pouco. Eu tenho uma amiga minha que ela falava assim, muito, e quando ela falava, não quero ser mãe de jeito nenhum, blá, 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 blá. E a outra irmã, ela era louca pra ser mãe. E essa que não queria ser mãe de jeito nenhum, é mãe agora. Uma mãe babona, amorosa. Porque a vida muda. E tá tudo bem se a vida mudar. E se a pessoa mudar de opinião. Então, mas é só se acolha mais, né? Eu tenho trabalhado muito em mim esse autoacolhimento. Porque sempre me cobrei muito, né? E vindo do ambiente corporativo, o ambiente é um ambiente de cobrança, de rigidez, entre aspas, do perfeito, do correto. E você termina tendo um pouco disso. E hoje eu tô mais numa vibe de autoacolhimento. Então, se acolha. Tá tudo bem se você não quer ser mãe. Você não tem nada errado com você. Não tem nada errado com você. É uma pauta que mexe, né? Mexe, Imagino mexe. com os afetos, porque tem muita luta, Muito. sobretudo da gente com a gente. E também as mães, como você falou, do seu consultório, que entraram nessa vibe, né? De, não, eu vou servir ao outro, eu vou atender o desejo do meu marido, eu vou atender o sonho, né? E às vezes nem se percebe que esse sonho, que antes eu já tive, né? De que, quero casar, quero ter filhos e tal, que não é meu. Depois que percebe que estava realizando um sonho que não era dela, também se acolha, né? Se acolha, aceite isso e tente lidar da melhor maneira possível, né? Olhar a coisa, deixar de olhar a situação como uma situação lúdica, afetiva e romantizada que é muito vista por aí e olhar, poxa, eu tenho um ser humano, né? Eu tenho responsabilidade sobre ele, eu amando ele ou não, eu querendo ou não, tá aqui na minha mão essa bucha para eu resolver aqui e que respeite, né? Acolha ele também, se acolha primeiro, acolha ele também para ter uma relação mais saudável possível. E que bom que procurou ajuda para isso, até porque, como o Carol destacou, tem um ser humano que depende de você. Dependendo, a partir do momento em que aconteceu e que, embora você não planejasse, não pretendesse, não quisesse, mas você tem um filho, né? E que bom que essa pessoa está trabalhando, procurou ajuda para trabalhar isso, porque é uma vida que está ali sob a sua responsabilidade. E talvez até um outro assunto para abordar com a doutora aí seria sobre a lei do aborto, né? Aqui, até que ponto é legal ou não legal ser válido, né? Essa questão da criminalização. Da criminalização, né? Porque até que ponto é um crime eu decidir não ser já mãe. Temos mais uma pauta aqui, verdade. Viu? E é uma pauta boa. É uma pauta boa, porque imagine. Eu não tenho assim, né? Eu não posso falar sobre isso, mas eu também questiono muito isso. Então, quantos problemas analíticos e sociais e É porque nada é isolado. nada né? Quando você vê é um ecossistema Isso. que tem em torno desse assunto gigante, pro bem e pro mal. Porque imagine a pessoa que é julgada porque decidiu não ter e ela nem chegou a engravidar. Sim. E quando a pessoa engravidou e decidiu não ter, Isso. né? A gente precisa colocar Boa, na nossa...
Oh, que coisa boa, Carol. Obrigada, viu? Já estamos no fim. Já, a gente já tá, Já quase. foi avisada. Já foi avisada. O João já botou ali a plaquinha, 35 minutos. É uma coisa muito boa e eu espero de verdade que as pessoas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, especialmente, não só, eu vou levantar uma bandeira aqui, não somente as mulheres que têm eventualmente uma dificuldade de lidar com o reconhecimento do seu próprio desejo, né? Mas também as pessoas parceiras. E aí, por parceiras, eu falo pai, mãe, irmão, vó, o namorado, o marido, a namorada, a esposa. De olhar para essa questão como uma questão que está para além de trazer uma pessoa no mundo para poder contemplar aquela família de margarina, né? Da propaganda. Sim. Mas olhar para o desejo dessa pessoa. Porque Respeite o outro, Isso. respeite a vontade, a liberdade do outro. Acho que passa muito por isso, né? Total, porque é esse desejo que vai determinar muito do que vai ser esse depois. Porque, olha, maternidade não é coisa fácil. Puerpério, vamos falar de puerpério. Como é difícil você suportar. Imagina que é difícil suportar você tendo desejado, em alguma medida, estar naquela situação. E quando não? Quantas pessoas são julgadas, né, por no auge da sua depressão pós-parto não conseguirem amamentar? Como você não consegue amamentar? Que é um ato de amor. Gente, de que amor vocês estão falando? Né? Então, assim, vamos naturalizar o óbvio, o Sim. respeito à outra pessoa. Então, se você chega numa relação e a pessoa diz até aqui, o meu desejo é não ter filho, é também um direito seu de dizer, quero ou não estar nessa relação com você. Mas não é seu direito tentar convencer a outra Exigir. pessoa do diverso. Porque o desejo é singular, é da pessoa. E a gente precisa promover e naturalizar a ideia de que o respeito a isso é mais do que necessário. É uma obrigação. E a minha decisão tem muito do racional, né? Muito de, poxa, não tô no momento disposta a passar por tudo isso. É muita responsabilidade, né? Comigo mesma e com um ser humano que eu vou colocar no mundo, né? É muito lindo, é muito fantasioso, como você falou, o comercial de margarina, mas a realidade que a gente vê por aí, eu vejo muitas realidades, não é bem, E não é bem até com a assim. gente que tem um filho só, a pressão também acontece, né? Imagino que Vai ter aconteça, outro, porque né? quando é que vai ter outro, quando é que vem o segundo, por que não vem o segundo? Eu digo logo, porque eu não tenho condições psicológicas, físicas. Financeiro, tudo. Eu não, é o momento agora, né? Enfim, cada um tem o seu momento, a sua percepção de quando é esse momento e por que o outro tem que interferir na minha vida e por que eu tenho que me sentir culpada por isso, por que eu tenho que me sentir mal, enfim. Uma coisa que eu decidi, eu tenho que ficar ainda remoendo E justificando. e justificando e me justificando. Eu escutei uma vez, Lavínia, quem tem um filho só, não tem nenhum. Diga aí. Eu passei um tempo tentando elaborar, assim, mastigando. O que essa pessoa quis dizer com isso? Quem tem um filho só. Aí eu fiquei com dificuldade, um tempão. Aí eu fui. Chegou meu esposo, interpretação de texto, vamos lá. Quem tem um filho só não tem nenhum. Aí ele, não, a Lavínia aí é coisa de matemática, não é de português. Gente, é objeto. É objeto. Não é objeto, é pessoa, é sujeito. Então, não vamos. É muita violência. Vamos acabar com essa violência, por favor. Respeitar, seja o que for, seja o que você quiser, do jeito que você quiser. Eu não tenho nada a ver com isso, né? Tô aqui para te respeitar, inclusive porque a maternidade, no sentido amplo, é muito simbólica. Tem outras nuances, outras formas de ser mãe, como a mãe que abraça o nosso projeto, né? Que traz aí o Próspero o tempo inteiro para mimar, para acalentar e aconchegar as pessoas que vêm aqui contribuir com a gente. No Interfaces. Então, Carol, obrigada. A gente Obrigada, adora Carol. você. Ah, obrigada. Eu acho que aquela coisa, né? Se cada um cuidasse de si, cuidasse da sua vida, cuidasse dos seus interesses, das suas vontades, ninguém teria tempo de rotular, de questionar e de julgar ninguém, né? Que a gente quer tanto a liberdade, que a gente quer tanto poder fazer nossas coisas, que a gente também liberte os outros, né?
Interessante É a isso. gente ter que falar o óbvio, O óbvio. para as pessoas. Mas então Né? vamos, até Pois é, brilhar. vamos insistir nisso. Continuem, Vamos por insistir. favor, continuem. Eu super apoio esse projeto. Eu amo, amo, amo isso. Porque faz parte do meu propósito, faz parte eu como pessoa física, como pessoa jurídica, fazer esses questionamentos, né? E que bom que vocês estão levantando essas e várias outras bandeiras e ajudando pessoas que estão aí, né? Às vezes se escondendo e não se trabalhando, a dizer, poxa, eu não tô sozinha. E eu falo, não, você não tá sozinha. Maravilhosa. Obrigada, Carol. Carol. Beijo. Até a próxima. Próxima, obrigada. Beijo, obrigada. Beijo.